Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem é Deus? Será que ele foi criado? Será que ele teve começo? Será que ele tem tamanho? Será que ele tem fim? Será que ele pode fazer um círculo quadrado? Ou um quadrado redondo? Bem, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márterson e eu estou lendo e comentando este livro, A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, um livro sensacional que eu já li, mas continuo lendo por causa da didática sensacional do padre teólogo que escreveu este livro. Se você quiser ajudar o canal Apostolado Católico, compre este livro no link que eu coloquei aqui na descrição e, claro, eu ganho uma comissão e não tenho por que esconder. Mas também, se você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os seus colegas, eu também vou receber uma comissão. Compartilha lá no link, lá no grupo da Teologia da Libertação da sua paróquia. Tô brincando. Espero que não tenha. Enfim, vem comigo. Quem é Deus? Deus e suas perfeições. Se você já tem o livro, você vai abrir na página 25. Tem uma playlist aqui com alguns conteúdos já postados. E se Deus quiser, vou postar outros. Capítulo 2. Deus e suas perfeições. Quem é Deus? Certa vez, li que um catequista pretendia ter perdido a fé quando uma criança lhe perguntou: quem fez Deus? E ele respondeu subitamente que não tinha resposta para lhe dar. Veja bem, parar por aqui. Uma criança, curiosa como todas as crianças, fez uma pergunta delicada, como todas as crianças. Se criança fizer pergunta tranquila, não é criança. As perguntas que as crianças fazem são para deixar os filósofos e teólogos estarrecidos. Enfim. Professor de catequese, quem foi que fez Deus? E o catequista não soube responder. Em primeiro lugar, infelizmente, nós temos muitos catequistas que não sabem responder coisas básicas sobre a fé católica. E depois se perguntam por que muitos jovens não perseveram na catequese. Ou até terminam, recebem um sacramento, apenas por uma obrigação dos pais. Os próprios pais muitas vezes mandam os filhos para a igreja receber os sacramentos, mas é só para dizer que o filho recebeu. Eles não têm nenhum zelo pela perseverança dos filhos. Quantos catequistas têm essa dificuldade de responder coisas básicas da fé católica? E quantos jovens não perseveram nas igrejas, nas paróquias, comunidades, porque não encontram uma formação sólida? É por isso que você, se for catequista, estude. Santo Agostinho dizia: só amamos o que conhecemos. Se você não conhece, você não ama. Se você não ama a fé católica, você vai ensinar de qualquer jeito, com displicência. Tá bom? Estude a escritura, estude o catecismo, compre livros. Tá certo? Eu não tenho pretensão aqui de formar catequistas. Eu acredito que a formação de um catequista tem que ser lá na paróquia dele, com uma formação muito mais robusta, muito mais teológica do que aqui. Tá? As formações que eu trago aqui no canal são teológicas, mas algumas serão elevadas, mas normalmente vai ser coisa básica, tá certo? Até porque eu preciso conversar com o meu povo. A formação do catequista deveria ser realmente uma coisa muito profunda, tá certo? Para que ele realmente ensine corretamente a fé. E não só corretamente, mas de maneira brilhante, de maneira alegre, tá? Entusiasmada. O padre continua: custa-me crer nisso, porque alguém com inteligência suficiente para ensinar numa catequese teria que saber que a resposta é: ninguém. Ninguém criou Deus. Deus é. Nós temos até dificuldade de dizer que Deus existe, porque a existência, o existir, tem a ver com coisas materiais, com coisas transitórias.
Ninguém fez Deus. Ele é. Eu sou aquele que sou. Continuando. A principal prova da existência de Deus está em que nada sucede a não ser que alguma coisa o cause. Preste bem atenção. Nada sucede a não ser que alguma coisa o cause. Tá bom? Os biscoitos não desaparecem do vasilhame a não ser que os dedos de alguém os levem. Uma nogueira não brota do solo sem antes cair ali um nosso. Os filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Por que nós temos o universo criado? Será que ele existe espontaneamente, desde toda a eternidade, como algumas teorias vão dizer? A resposta é não. O universo não pode existir desde toda a eternidade. A matéria não é eterna, como vai dizer a própria física. Aí surge outra teoria, os múltiplos universos, de modo que um universo começa, morre, nasce outro. Um universo nasce, morre, aparece outro. Morre e fica assim sucessivamente. Beleza, acontece que se um universo morre e nasce outro, morre, nasce outro, morre, nasce outro, tem que ter um começo. Temos que voltar no tempo, temos que chegar no momento que não tinha um universo, ou então tínhamos um primeiro universo. Quem foi que criou esse universo? Qual foi a causa desse universo? Qual foi a causa desta consequência? A resposta é Deus. E não dá pra gente negar. Não dá pra ser de outra forma. Tá bom? Não é cientificismo nem fideísmo. É filosofia. É lógica. Tá bom? Assim, se recuarmos até as origens da evolução do universo físico, né, alguns bilhões de anos, como vai dizer os cientistas, tá bom? Chegaremos, por fim, a um ponto em que precisamos perguntar: ótimo, mas quem pôs isso aqui em movimento? Alguém teve que fazê-lo, ou não haveria universo. Do nada, nada vem, a não ser que Deus queira. Ex nihilo. Os bebês vêm de seus pais e as flores vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida. Tudo tem um começo. Há de haver alguém não feito por outro. Há de haver alguém que tenha existido sempre. Alguém que não teve começo. Há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. O padre utilizou aqui a palavra existir, tá? Não vou questionar, pelo amor de Deus, questionar um teólogo, um padre sensacional como ele. Mas o correto seria cuja própria natureza seja ser. Acredito que o padre, para facilitar a didática, colocou a palavra existir. Normalmente o teólogo utiliza a palavra existir. O filósofo iria utilizar a palavra ser. Deus é. Senhor, disse Moisés, quando eu chegar aos meus irmãos, e eles perguntarem quem me enviou até eles, para libertá-los, quem eu direi de vós? Quem sois vós? E Deus, no Êxodo capítulo 3, vai dizer: eu sou, me enviou a vós. Eu sou aquele que sou. Ou seja, enquanto os seres humanos são aquilo que são um pouco dos outros, o filho é um pouco do pai, um pouco da mãe, o filho veio do pai, veio da mãe, a mãe e o pai vieram de outras pessoas, todo mundo tem característica um pouco uns dos outros. Eu sou aquele que sou. Eu não vim de ninguém, ninguém me criou, eu não tenho descendência, eu não tenho características de ninguém, são os meus seres humanos que têm minhas características. Eu não dependo de ninguém, eu não fui causado, eu não fui criado, eu sou desde todos os tempos. Utiliza a palavra tempo aqui apenas de uma maneira didática, porque Deus é desde ele é aquele que é.
Não faz nem sentido ficar utilizando aqui terminologia temporal para Deus, tá? Ele simplesmente é. Antes que existisse tempo, antes que existisse espaço, antes que existisse anjo, ele é. Ele é em sua trindade, eternamente. E nunca deixará de ser. Ele é aquele que é. E não pode ser outra coisa. E não pode ser diferente. E céus e terras passarão. Ele continuará sendo quem ele é. Tá bom? Esse alguém existe e esse alguém é exatamente aquele que chamamos Deus. Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Algumas pessoas brigam por causa do nome de Deus. É Javé, é Jeová. Meu Deus do céu, que tolice sem tamanho. Javé, do hebraico, tão somente aquele que é. Ele está querendo dizer justamente isso. Olha, enquanto vocês, seres humanos, ficam presos por esse negócio de nome, inclusive caem na idolatria, eu não tenho nome. Eu, Deus Todo-Poderoso, eu não tenho nome. Eu sou inefável. E quando ele disse que não tinha nome, ou seja, eu sou aquele que sou, a transliteração do hebraico foi Yahvé. Aí começaram a brigar por causa do nome de Deus. É muita tolice. Javé, Jeová, o significado é o mesmo. Eu não tenho nome. E isso aí que me chamam, Yahvé, Jeová, é apenas uma tentativa de expressar um pouco quem eu sou. Na verdade, eu sou aquele que sou. Tá bom? Não vou me delongar muito nisso. Agora eu fico impressionado como tem gente que briga por causa do nome de Deus. Debates teológicos por causa do nome de Deus. Por isso, a resposta ao menino perguntador seria simplesmente: ninguém fez Deus. Deus existe sempre e sempre existirá. Repito, o padre está utilizando aqui a palavra existir porque ele é teólogo, tá bom? E um filósofo iria utilizar diferente. Ele é. Expressamos o conceito de Deus como a origem de todos os seres, acima e além de tudo que existe, dizendo que ele é o ser supremo. Daí resulta que não pode haver senão um Deus. Falar de dois deuses, dois seres supremos, seria uma contradição. A própria palavra supremo significa acima dos demais. Se houvesse dois deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria supremo. Nenhum teria o infinito poder que Deus deve ter por natureza. O infinito poder de um anularia o infinito poder do outro. Cada um seria limitado pelo outro. Como diz Santo Atanásio, abre aspas, falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes, fecha aspas. Ou seja, algumas pessoas gostam desse negócio de que existem diversos deuses, eles estão no mesmo patamar. Isso não existe. Só pode existir um Deus. Só pode existir um Deus Todo-Poderoso. Se tiver dois deuses Todo-Poderosos, eles anulariam o poder um do outro. Dois deuses onipotentes, o poder de um anularia o poder do outro. Dois deuses supremos, um seria supremo do outro. Um não seria Deus, porque Deus tem que ser supremo. Tá bom? Continuando. O catecismo diz a esse respeito: a confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Catecismo da Igreja Católica. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência.
Não existe esse negócio de dois deuses. Um anularia o outro. Tá? Um é um ídolo. Há um só Deus, que é Espírito. Para entendê-lo, precisamos saber que os filósofos designam duas espécies de substância. Veja, duas espécies de substâncias: as espirituais e as físicas. Substância física é a que é feita de partes. Isso é uma substância física. Isso é uma substância física. O Chaves, que está aqui nos meus pés deitado, é uma substância física. A água é uma substância física. São feitos por partes. O ar que respiramos, por exemplo, é composto de nitrogênio e oxigênio. Estes, por sua vez, de moléculas, e as moléculas de átomos, de nêutrons e prótons e elétrons. Cada pequeno fragmento do universo material é feito de substâncias físicas. Estamos aqui falando das substâncias físicas, tá? Essas substâncias trazem em si os elementos da sua própria destruição, já que as suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Pelo contrário, uma substância espiritual não tem partes. Não tem nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se ou dividir-se. Isto se expressa em filosofia dizendo que uma substância espiritual é uma substância simples. Na teologia e na filosofia, substância espiritual é uma substância simples. Que significa o quê? Esta é a razão pelas quais as substâncias espirituais são imortais. Como elas não podem ser corrompidas, elas não podem ser separadas, quebradas, destruídas, elas são imortais. Tudo que é espiritual é imortal, a não ser por um ato direto da vontade de Deus. Uma coisa só morre, uma coisa espiritual só morre se o próprio Deus desejar que morra. As almas dos seres humanos, a alma, não estou falando do corpo, a alma, não morre. Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma declaração explícita de Jesus Cristo, que quando a alma sai do corpo, ela encontra o destino dela: condenação, purgatório ou glória. Tá bom? Essas três coisas. Conhecemos três espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, a do próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois, a dos anjos. E por último, a das almas humanas. Nos três casos, há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. Porém, eu vou deixar este tema dos espíritos para a próxima aula. Estou cansado. Fique com Deus e com Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.